criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo está debaixo do controle do Senhor. O Senhor, ele acalma a tempestade, o Senhor, ele abre o mar, o Senhor faz chuva cair, né? O Senhor faz brotar frutos. O Senhor está no controle de todas as coisas. Não cai sequer uma folha de uma árvore, se assim o Senhor não permitir. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele é soberano sobre a natureza, porque foi Ele que criou todas estas coisas. Mas uma coisa que eu gostaria de tratar com os irmãos é o domínio do Senhor sobre as coisas criadas. Por quê? Nesse texto, nós podemos perceber que Jesus, ele deixa os seus discípulos irem enquanto ele vai orar. Depois que, de algum tempo, Jesus orando, muito tempo, daqui a pouco os discípulos já estavam longe. Um barco já estava bem distante. E aí o Senhor Jesus Cristo, quando se percebe, ele vai até o encontro dos discípulos, mas os discípulos estavam passando por uma dificuldade. E uma das questões importantes que Jesus fez, nós podemos perceber sobre o domínio de Jesus sobre toda a criação, foi que ele andou por cima do mar. Se você fosse pegar a ciência, se você fosse pegar alguém hoje, você dizer, isso é impossível. Alguém fisicamente, alguma coisa material, andar por cima de algo líquido. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele andou. Porque ele é Deus. Porque ele pode todas as coisas. Porque ele criou todas as coisas. Então ele andou por cima do mar. E isso é uma coisa muito interessante que nós podemos perceber. Ele andou por cima do mar e outra coisa, mas ele acalmou os ventos. Acalmou toda aquela questão de tempestade ali. Ele tem domínio para fazer todas essas coisas. O que eu gostaria de dizer com isso é que Jesus Cristo, ele pode ver o teu problema. Jesus Cristo, ele pode ver para o teu problema e pode resolver. Porque ele criou todas as coisas. Ele te formou do pó, ele sabe sua estrutura, ele conhece o teu interior, ele sonda o teu coração e sabe do jeito que você entrou aqui. Eu não sei como cada irmão entrou aqui, eu não sei quais são as suas dificuldades, as circunstâncias da sua vida, mas o Senhor, ele conhece e conhece muito bem. O Senhor conhece mais a mim do que eu mesmo. O Senhor conhece cada um de vocês mais do que você mesmo. E sabe como você chegou aqui. Quem sabe você chegou até a força, arrastado, mas você não vai sair daqui da mesma forma. Você vai sair daqui diferente, porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor, ele pode transformar a situação, toda a sua situação, em bênção e vitória, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Então, o Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter a ideia de que tudo pertence a Ele. Tudo foi feito por meio dele. Ele tem o controle de toda e qualquer situação diante da natureza e diante da tua vida. Amém. Diante da natureza e diante da tua vida. Ele tem o controle de todas as coisas. É necessário uma coisa, que nós vamos compartilhar daqui a pouco. É a fé. É necessário isso. Segundo ponto que eu gostaria de falar aos irmãos é o poder que Jesus pode confiar aos que nele confiam. Jesus, ele delega o poder àqueles que nele confiam. Se você confiar no Senhor, ele vai derramar poder sobre a tua vida. Se você não confiar, você não vai ter poder para resolver nenhuma e qualquer situação, para ultrapassar as barreiras, para andar sobre o mar. Assim foi na vida de Pedro. Se nós lermos esse texto, nós vimos que Pedro disse, Senhor, se é tu mesmo, manda-me ter contigo, manda eu ir até aí, andando por cima do mar. E o Senhor Jesus Cristo disse, Pedro, vem, pode vir. E aí Pedro, ele começou, colocou o primeiro passo. E daí a pouco veio os ventos. Ele estava conseguindo andar sobre o mar. Mas aí veio os ventos. Veio as circunstâncias. E ao invés dele olhar para Jesus, que estava diante dele, e estava mais próximo do que antes, ele olhou para as circunstâncias. O Senhor Jesus, ele deu poder a Pedro, confiou o poder a ele, porque ele começou a confiar em Jesus. O Senhor Jesus confiou poder também a Moisés, enquanto estava no Egito. Moisés saiu do Egito, o Senhor abriu o mar vermelho, o povo de Israel passou, coisa maravilhosa, né? O povo, o exército do Egito e Faraó foi derrotado ali pelo nosso Senhor Deus. Então, meus irmãos, Deus, ele estava no controle, diante daqueles que nele confiam.
Deus ele estava com Daniel quando ele estava na cova dos leões. Ele confiou o poder a Daniel enquanto ele estava naquela circunstância. Deus ele estava confiando o poder a Pedro, enquanto Pedro estava andando sobre o mar. Deus ele confia o poder para aqueles que nele confiam. Se você confiar no Senhor, você vai ter poder para ultrapassar as barreiras, para enfrentar os gigantes, para enfrentar os vendavais, os ventos, as tempestades. Nada poderá te deter, porque o Senhor é contigo e Ele vai te dar o poder necessário para resolver qualquer situação dessa vida. Sabe por quê? Ele está no controle. Ele está no controle. Mas é necessário que você confie. É necessário como você olhar ali para aquele botijão de gás e estar seco e você dizer, Senhor, me ajuda aqui. E o Senhor encher. É uma fé. E o Senhor encher. Milagre. É pela fé. Aqueles que se aproximam do Senhor tem que ser pela fé. Tem que confiar nele. Se você confiar no político, você pode quebrar a cara. De 4 em 4 anos o político vai lá, dá uma cesta básica, promete bem muito de coisas para que você vote nele e depois lhe abandona. Lhe abandona. Mas o Senhor Jesus, Ele não te abandona. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Deus maravilhoso que deixou sua glória, desceu aqui na terra, se fez carne, para que pudesse morrer na cruz pelos nossos pecados. Sabe por quê? Porque Ele ama cada um de nós. Porque Ele ama cada um de nós. E Ele nos confere poder para enfrentar toda e qualquer situação. Se estamos com Cristo, nós não podemos temer o que vem à frente. Como eu citei no início, fé é a recusa de entrar em pânico. Fé é a recusa de entrar em pânico. Se você confia, se você crê, se você tem fé no Senhor, você não vai entrar em pânico, porque você vai saber em quem você está confiando. E você vai saber que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Ele pode. O presidente da República não pode. O médico, muitas vezes, numa situação difícil, ele chega lá e dá um laudo. Ele diz, não tem mais jeito. Mas o Senhor vai lá e diz, não, tem jeito. É o Deus que move a medicina. Glória a Deus. É o Deus que move o poderio. É o Deus que move o social. O Deus que move a economia. O Deus que move todas as coisas e rege todas as coisas. Ele está no controle de sua situação financeira. Ele está no controle de sua situação relacional. Ele está no controle da sua vida familiar, no trabalho. Ele está no controle. Basta que você confie no Senhor Jesus. Se você confiar nele, você pode ter a certeza, assim como Pedro ele começou a ter, que você pode andar por cima das águas. Você poderá enfrentar os gigantes, os inimigos, aquilo que vem contrário a você. Mas existe um terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar a partir desse texto. O terceiro ponto é as tribulações pela falta de fé. As tribulações pela falta de fé. Pedro, ele começou a andar por sobre as águas. Mas aí ele passou a duvidar. Ele passou a duvidar. Quem sabe você está aqui nessa noite e você está passando a duvidar. E por causa disso, da sua dúvida, porque você não está crendo que Deus ele pode fazer, está vindo situações sobre a sua vida. Está vindo circunstâncias sobre a sua vida. Você está temendo, você não está confiando. Por causa disso, as tribulações vêm sobre a tua vida. Os vendavais vêm sobre a tua vida. Pedro, ele estava aqui quando o Senhor Jesus Cristo disse, versículo 29, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Repare o versículo 30, diz, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Então, o que Pedro reparou? Ele começou a confiar no Senhor. E aí, daqui a pouco, ele reparou o quê? A força do vento. Os ventos contrários. E aí, o que foi que aconteceu com ele? Teve medo. Quando você vai reparar as circunstâncias da tua vida, quando você começa a caminhar no caminho certo, no caminho que te leva ao Senhor, e aí vai vir, quem sabe, circunstâncias para te tentar desviar do foco,
E aí você vai temer, você vai ter medo. E se você tiver medo, você não vai enfrentar. E se você tiver medo, você não vai à frente. E se você tiver medo, você vai parar. E se você tiver medo, você vai retroceder. E se você tiver medo, você vai submerger, você vai afundar. Mas o Senhor está te dizendo nessa noite, não temas porque eu sou contigo. Não temas porque eu sou teu Deus. Se você está aqui nessa noite e você está temendo, saiba que o Senhor Ele pode fazer um milagre na tua vida aqui neste lugar e aqui nesta hora. Não falo apenas para os irmãos de Patos, falo também para os irmãos de Campina Grande. Não duvide, creia, porque o Senhor Ele é Deus. Ele que começou a boa obra há de terminar e vai concluir para a sua glória e para o seu louvor. E Pedro naquele momento ele passou a duvidar. Pedro ele não considerou que poderia, no primeiro passo, encontrar com o seu Senhor. Ele não considerou que Jesus, aquele Jesus que deu o poder para que Pedro ele desse o primeiro passo por sobre as águas, ele não confiou ao ponto de que Jesus ele não poderia acalmar o vento. Então, quando Pedro ele teve medo, a Bíblia diz que ele começou a submergir, começou a afundar. Quem sabe isso está acontecendo na tua vida. Quem sabe você está temendo tantas coisas, um temor terrível. E aí o que é que vai estar acontecendo contigo? Você está afundando. Mas Pedro ele teve uma atitude. E essa atitude que Pedro teve fez toda a diferença na sua vida. A atitude que Pedro teve foi: salva-me, Senhor. Quando ele estava lá, sendo afogado, quando ele estava não tendo mais solução, ele olhava para cima e dizia: salva-me, Senhor. Joga o bote. Me lança aí, acalma a tempestade, porque eu não vou morrer. Quem sabe você está numa situação que diga: eu não tenho mais condições, eu não tenho mais forças. Mas o Senhor, Ele pode, como eu já falei, é nele que você deve confiar. A situação que Ele pode transformar é somente Ele. E ele, Pedro, ele foi para a direção certa. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E o que foi que aconteceu? O Senhor Jesus Cristo, no versículo 31. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Meus irmãos, isso é uma palavra que deve estar escrita sempre no nosso coração. Porque quando vem as circunstâncias, nós dizemos que somos poderosos na palavra, né, que Jesus tem um poder. Às vezes pregamos, às vezes cantamos, como nós cantamos nessa noite, né, que nós devemos confiar nele. Mas quando vem a circunstância, a luta, a adversidade, parece que tudo aquilo que você cantou, que tudo aquilo que você expressou com sua boca, que tudo aquilo que você falou da boca para fora, saiu. Porque você realmente não confiou. Porque você verdadeiramente, você não teve fé. Aí o Senhor Jesus Cristo, Ele olha para você e diz: por que duvidaste? Mas glória a Deus por isso, porque o Senhor Ele conhece a nossa estrutura. E glória a Deus por isso, porque Jesus, Ele é misericordioso para aqueles que são ditos como fracos. Se você está fraco, o Senhor Ele pode te levantar. Porque se você olhar e começar a orar para Ele e dizer: Senhor, a minha situação é muito difícil. Eu não sei mais para onde correr. Eu não tenho mais força nem de orar. Eu não tenho força nem de ler a palavra. Eu não tenho força nem de me levantar, quem sabe, da minha cama. Eu não tenho força nem de enfrentar o mundo aí fora e olhar para as pessoas. Eu não tenho forças. Mas abra o jogo com Ele. Fale para o Senhor aquilo que você sente no coração. Será que Ele vai dizer: ah, você é um fraco, fica aí? Não! Ele vai ter a alegria de lhe pegar pelos braços e lhe levantar e dizer que só o Senhor é Deus na sua vida. Ele vai ter a alegria porque Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que cuida e vela pelos aqueles que são fracos. Ele pega os fracos para confundir os fortes. Aquele que é forte, ele pensa que a força está no seu próprio braço. Mas aqueles que são fracos, eles dependem do Senhor.
E é do Senhor que vem a provisão. É do Senhor que não deixa faltar. É do Senhor que Ele não deixa morrer. É do Senhor que está no controle de todas as coisas. É do Senhor que não deixa se afogar, mas levanta quando você chama e clama pelo seu nome. Senhor, salva-me. Ele vai salvar a tua vida. Ele vai não deixar você se afogar em meio às circunstâncias e às tribulações da sua vida. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus que te ama. É o Deus que está no controle de todas as coisas. Diz no versículo 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Cessou o vento. Se Jesus está no teu barco, os ventos irão cessar. Glória a Deus, glória a Deus. Aí quer dizer que não vai ter mais vento? Vai ter vento. Se preparem para as tempestades. Porque a Bíblia nos afirma, em João 16:33, o Senhor Jesus Cristo disse: peço para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo disse isso. Não vai ser fácil. Ele abriu o jogo para vocês. Ele abriu o jogo para a gente. Ele disse: no mundo não vai ser fácil. Não pense que se você está comigo, as coisas vão ser só sombra e água fresca. Não pense que vai ser só no final da tarde você colocar uma cadeira de balanço, ficar debaixo de uma árvore dessa aí, e dizer: aqui está maravilhoso, a vida continua assim, dia após dia. Não! Vai vir as dificuldades. Mas se Jesus está no teu barco, se Jesus está contigo, não deve temer você não deve temer. Porque o Senhor é que Ele vai acalmar a tempestade, mandar os ventos ir para o outro lado e dizer: aqui é meu servo, aqui é meu filho, e aqui eu tenho velado pela vida dele, e aqui ele não vai submergir, porque ele está comigo. E se você está com o Senhor, vai vir as tempestades, o seu barquinho vai balançar, mas não vai afundar. E se você está com Cristo, Cristo é a rocha segura. Você não vai fazer um alicerce na areia, mas se você está com Cristo, a sua rocha é segura. E quando o vendaval vir sobre a tua vida, sobre a tua casa, ela não vai cair, porque está edificada sobre a rocha. Mas se você edificar sobre a areia, sobre as questões do mundo, a confiança nos homens, a confiança em outras pessoas que não sejam Deus, que não seja o Senhor Jesus Cristo, você pode sucumbir. Porque você vai estar alicerçado na areia. Porque o Senhor Jesus Cristo foi bem claro e exclusivista. O Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que Ele era o único caminho. Ele era o caminho. Não existiam outros caminhos. O Senhor Jesus Cristo está dizendo: eu sou a verdade. Não existem outras verdades. Jesus Cristo estava dizendo: eu sou a vida. Não existem outras vidas. O Senhor Jesus Cristo não estava dizendo assim: eu sou um dos caminhos. Eu sou uma das verdades. Eu sou uma das vidas. Não. Ele disse que Ele era o próprio. Ele era o único. Ele é o único caminho. Se você está andando por um caminho que não é o caminho do Senhor, saiba que é um caminho de perdição. Saiba que você vai submergir. Saiba que você vai ser sucumbido pela floresta. Saiba que os animais eles vão te devorar. Saiba que as árvores elas não vão te proteger. Se você não está no caminho do Senhor. Mas se você está no caminho lindo e reto, seguindo Cristo, aonde Ele pisava, você vai lá e pisa na sua pegada. O Senhor Jesus Cristo Ele vai te proteger. Ele vai te proteger como a galinha. Você já viu uma galinha protegendo os pintinhos? Assim é o Senhor. Ele vai colocar aqui debaixo das asas e vai dizer: aqui ninguém mexe, porque está comigo. Aqui ninguém mexe, porque o Senhor Ele vela pela sua palavra. Mas é necessário a fé nele. É necessário a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Qual o teu receio de se chegar até Jesus? Qual o teu receio de chegar até Ele? Porque o Senhor Jesus Cristo disse: venha, Pedro. E Pedro prontamente atendeu ao chamado.
Ele disse, eu vou. Viu as circunstâncias. Aí ia afundando. O Senhor Jesus Cristo foi lá e resgatou ele. Mas qual é o teu receio de se chegar até Cristo nesta noite? Por que você não entrega o caminho ao Senhor? Por que você não deixa Cristo, Ele direcionar a tua vida? Por que você não deixa Cristo, Ele transformar todo o seu ser? Por que você não deixa Cristo, Ele fazer parte do seu dia a dia, do seu cotidiano? Por que você não deixa Cristo tomar conta e tirar você da bebida? Por que você não deixa Cristo tirar você das drogas? Por que você não deixa Cristo tirar você da prostituição? Por que você não deixa Cristo tirar você da mentira? Por que você não deixa Cristo tirar você de todo o pecado? Deixa o Senhor tirar você de todas essas coisas. Do pecado que afasta o homem de Deus. Que faz com que o homem ele fique afastado e tenha um julgamento. E o julgamento que esse homem vai ter não vai ser legal. Você vai ser lançado no fogo que arde como enxofre. Meus irmãos, a palavra de Deus é o caminho. Jesus Cristo, Ele é o caminho. Assim como Ele acalmou a tempestade aqui, andou por cima do mar, Ele pode acalmar na tua vida. Mas para isso é necessário, como desde o início eu falei, confiar em Ti. Confiar em Ti. Confiar em Ti, Senhor. Porque sem confiança nós não podemos chegar até Ele. Gostaria que os irmãos abrissem outro texto. Em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Quem encontrou diz amém. Amém. Diz o seguinte aí, o versículo 5. Se a vossa vida, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Gostaria de repetir esse final aqui, o versículo 5, a partir da parte dele, diz, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Que promessa maravilhosa que o Senhor tem para aqueles que nele confiam. De maneira nenhuma Ele vai poder nos deixar. Ele vai estar conosco. Jesus ele não vai estar conosco apenas nas alegrias, compartilhando do bolo, como muitas pessoas fazem. Seus amigos, seus colegas, muitas vezes Ele está junto com você quando você está de bem. Quando você vai fazer um aniversário, Ele está lá para comer do bolo. Quando você está bem financeiramente, Ele chega lá para pedir emprestado. Quando você está bem, Ele chega lá na sua casa. Mas quando você está mal, quem é que aparece lá? Quando você está quebrado, arrasado, quem é que vai te dar assistência? Pode até muitas vezes até a família abandona. Mas eu queria te dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele diz, eu não te deixarei, eu não te abandonarei jamais. Aleluia. Ele vai estar contigo, não como homem. Não como um homem que deixa de lado as pessoas. Não como um homem que, na circunstância difícil da vida, ele te abandona. Só quer estar com você para compartilhar da foto, tirar a foto no bolo. Mas na hora de comprar o bolo, ninguém aparece. Na hora de tirar a foto, todo mundo lá faz a presença. Não é? Assim acontece na vida de cada um de nós. As pessoas querem estar lá somente quando é na bonança. Mas na dificuldade, quem vai lhe assistir é o Senhor. Jesus. O Senhor, Ele lhe assiste, não só nas alegrias, mas quando você olha para todos os lados e você vê que só tem água, você está afundando. Quem sabe você não está nem respirando direito, mas o Senhor, Ele vai lá e tira você, lhe coloca no barco, para que você consiga navegar novamente pelo mar da vida, até chegar ao fim da sua carreira. O texto que nós podemos perceber é esse: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Os irmãos não precisam abrir, mas em Lucas 17:5 diz: Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, aumenta-nos a fé. Que essa seja a oração de todos nós. Se sua fé está pequenininha, se sua fé está
eu estou até falando isso aqui e você está dizendo, mas a minha situação é complicada demais. A situação que eu estou passando não tem jeito. Então ora ao Senhor dessa forma. Senhor, aumenta-nos a nossa fé. A minha fé. Minha fé é pequena demais, Senhor. Eu não consigo confiar como esse pregador está falando aí. Eu não consigo confiar como essas canções que foram cantadas aqui nessa noite estão falando. Então peça ao Senhor, agora nesse momento, diga, Senhor, aumenta a minha fé. Eu estou sem fé. Mas que é necessário que você se entregue completamente ao Senhor. Que você deixe o Senhor lhe usar. Que o Senhor seja morada na tua vida. Que você possa ser uma bênção a partir desse princípio. De confiar nele, de crer nele. Porque ele pode fazer todas as coisas. O pregador não pode. Muitas vezes o governo ele não pode dar uma assistência. Ele deixa você jogado lá. Não é? O médico também deixa você lá, não, isso aí não tem mais jeito não. Mas o Senhor, ele tem jeito. Mas o Senhor, ele te olha e ele te resgata. E nessa noite que você possa dizer, assim como Pedro, né? E perceber que o Senhor Jesus Cristo é a única solução. Que não existe outro caminho que não seja o caminho de Cristo. Que não existe outro caminho que não seja a cruz de Cristo. Que não tem outro caminho que não seja o Senhor Jesus Cristo ressurreto ao terceiro dia. Que não tem outro caminho a não ser o seu sangue que nos purifica de todo pecado. Não tem outro caminho. Então, se não tem outro caminho, que você possa dizer, como Pedro disse, Senhor, salva-me. Salva-me. Glória a Deus. E nesse momento eu gostaria de falar para essas pessoas que estão aqui nessa noite. E quem sabe que está vivendo uma situação de adversidade, de circunstância da sua vida. Você parece que tudo acabou. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo é a solução. Aleluia. Eu quero te dizer também que é necessário que você entregue sua vida. É necessário que, assim como Pedro, você diga isso. Senhor, salva-me. É necessário como muitos de nós que estamos aqui, um dia há 5, há 10 anos, há 2 anos, há 7 anos. Um dia Jesus Cristo transformou a vida de muitos que estão aqui neste lugar agora. Um dia foi antes de Cristo. Depois que Cristo entrou na vida de muitos que estão aqui, ele passou a ser uma pessoa totalmente diferente. Porque Jesus Cristo entrou, fez morada e praticamente mudou radicalmente a vida daquela pessoa. E as pessoas olham e dizem, como é que pode? Você vai olhar e vai dizer, só pode ter sido um milagre de Deus. Aleluia. Só pode ter sido um milagre de Deus. E se você está aqui nessa noite, e se você deseja experimentar esse milagre, o milagre da salvação, o milagre do novo nascimento, basta você se entregar ao Senhor Jesus Cristo nessa noite. Basta você se arrepender dos seus pecados e dizer, Senhor, eu me arrependo de tudo que eu já fiz. Eu quero te aceitar como Senhor. Assim como Pedro disse, salva-me. Salva-me não do mar, não de um calabouço mas salva-me dos meus pecados. Salva-me, Senhor, da minha bebedice. Salva-me, ó Senhor, das drogas. Salva-me, Senhor, de tudo aquilo que não te pertence. Então que o Senhor ele vai fazer morada e você vai ser uma bênção. Vai transformar toda e qualquer situação da tua vida. Então nessa noite eu faço um convite especial a cada um de vocês que está aqui nessa noite. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, para que Ele possa ser Senhor da tua vida. Se você um dia não entregou a sua vida como muitos daqui já entregaram e disseram, eu quero ser salvo. Eu quero ser livre da condenação eterna. Eu quero que o Senhor faça morada no meu coração e que transforme a minha vida para que eu possa tocar o barco para frente. Se você está aqui nessa noite, o convite que eu vos faço não é um convite de aniversário. É mais importante do que isso. O convite que eu vos faço não é um convite de casamento de um ente querido seu. É mais importante do que isso. O convite que eu vos faço é o convite da salvação. E a pergunta que eu vos faço nessa noite é, se vocês querem aceitar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das vossas vidas, levante a sua mão.
aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Gostaria que essas pessoas ficassem de pé. Aleluia. Nós vamos orar por ele. Glória a Deus. Pudesse ser conduzido, alguns irmãos pudessem conduzir essas pessoas aqui até a frente para a gente orar por ele. Por elas. Glória a Deus. A Bíblia diz que há alegria nos céus quando o pecador se arrepende. Isso é que pode estar repleto de anjos lá, louvando ao Senhor por a mensagem de entender que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai passar a fazer parte da vida de cada um de vocês. Vocês entregaram a sua vida a Cristo. E agora vem a responsabilidade de estar com Ele. Independente das circunstâncias. Não abandonar Ele. Porque Ele não vai abandonar vocês. Aleluia. E que vocês possam dizer assim: Senhor, me arrependo de todos os meus pecados. Glória a Deus. Livra-me, Senhor, da condenação eterna. Me leva para o céu. Eu quero ser agora teu servo e tua serva, para te servir até o resto da minha vida. É isso que o Senhor vai fazer na vida de cada um de vocês. Amém? Gostaria que a igreja se colocasse de pé e a gente vai orar por cada um desses irmãos. Vanildo? Gostaria que vocês fizessem essa oração comigo. Repetisse o que eu vou dizer, tá bom? Feche os olhos e diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu me entrego eu me entrego a Ti. a Ti. Me livra, Senhor, Me livre, Senhor, da condenação eterna. da condenação eterna. Me leva para o céu. Me leva para o céu. Eu me arrependo Eu me arrependo de todos os meus de pecados. todos os meus pecados. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Escreve meu nome Escreva meu nome no livro da vida. no livro da vida. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Transforma o meu ser Transforma o Senhor. para a Tua glória. Aleluia. Para a Tua glória. Para a Tua glória. Para a tua glória. Amém. 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 Glória a Deus. Deus, Ele está contigo, viu, Francisco? Deus, Ele está contigo. Deus está contemplando a tua dor, sofrimento, mas crê que o Senhor Ele já operou aí. Amém. O Senhor Ele já fez aí. Amém. Ele já fez. Nós cremos, pela fé. Assim como naquele dia que nós fomos lá na sua casa. Nós oramos e a senhora está aqui de pé. A senhora que não podia andar, estava na cadeira de roda. A senhora hoje está em pé. E está andando bem para a glória do Senhor. O Senhor é Ele que faz o milagre. Continua crendo. Não duvida. Como Pedro, ele duvidou. Mas não duvida. Mas que nesse momento que as ondas possam vir, mas que você possa estar glorificando o Senhor, porque o Senhor Ele está contigo. Está com cada um de vós. Amém? Vamos orar. Gostaria de convidar agora o pastor James para estar orando por essas vidas. Vocês podem ficar aqui, a gente vai orar por vocês ainda. Vocês estendessem as mãos. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, coisa maravilhosa. Como o nosso Deus é fiel. Senhor, que coisa grandiosa o Senhor tem feito neste lugar. Muito obrigado, Pai, porque nós entendemos que mais uma vez, meu Deus, milagres foram realizados neste lugar. Porque o Teu sangue, Senhor Jesus, se fez presente mais uma Glória vez. ao Teu nome, O Teu Jesus. poder redentor, Oh, salvador, aleluia. meu Deus. Fez com que mais pessoas, Pai, fossem compradas por Ti, Amém. para estarem contigo, ó Deus, nas mansões celestiais. Glória a Deus. Nós louvamos o Teu nome, nós Amém. te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor convenceu essas pessoas da Amém. justiça, do pecado e do juízo, Deus, e fez com que a beleza do Evangelho fosse descortinado para elas, Pai. Amém, Eu te louvo pela vida de cada uma das tuas filhas, Amém. do teu filho que se encontra aqui neste lugar. Aleluia, Que o Senhor possa, meu Deus, cada vez mais agora fortalecer Amém, a tua presença. Que esta semente possa ter caído numa terra, meu Deus, muito fértil. Ó Deus, livra-os, ó Pai, de todo e qualquer tipo de pressão. Sim, Senhor. Ó, meu Deus, livra-os de todo Nome e de qualquer Jesus, tipo de ó Pai. empecilho que os impeça de desenvolver a sua fé. Glória a Que Deus. eles possam, meu Deus, agora percorrer aquele bom caminho que leva ao céu. Aquele caminho, meu Deus, que é nos guiado por Ti. Ó Senhor Jesus, encomenda-os agora em paz. Amém, meu Deus. Senhor. Guarde seus corações, as suas mentes, que eles possam, meu Deus, neste momento,
aleluias, em nome de Jesus, estarem caminhando a passos largos para o céu. É isso, meu Deus, que nós pedimos e te agradecemos, meu Deus, por mais um momento maravilhoso na tua presença, Muito Pai. obrigado. Em nome de Jesus, eu também te peço por todos os demais, meu Deus, que o Senhor nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nesse momento, nós gostaríamos de convidar os irmãos do louvor. Nós estamos